E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui para contar mais uma história, um relato. E hoje não é um relato lido, é um relato contado, né? Então, o relato de hoje é: não pegue nada que não lhe pertence. Semana passada aí eu recebi um relato aí de um, agora eu não lembro se era um moço, era uma moça, que ela foi ao cemitério, né, no velório de uma amiga, né, querida dela. E na volta do velório, ela olhou em uma das sepulturas e tinha um vaso muito bonito lá. E ela achou que aquilo lá ia ser um desperdício deixar ali, porque a pessoa já havia morrido mesmo, né? Então ela inventou de levar para casa. E daí deu ruim, né? Então, no dia de hoje eu vou trazer uma história também. Não, lembra um pouco este relato, né? Ali. Essa história aconteceu faz mais ou menos, acho que uns 10 anos, talvez. Então, quando eu contei esse relato, eu lembrei desse um que eu vou contar para vocês hoje. Quem me contou esse relato, na verdade, foi o meu tio, né? Hoje ele está, né, tá em dificuldades e tal, né? Mas na época, cara, ele gostava muito de embenzedores e rezadores e tudo mais. Então, aqui perto no estado de São Paulo, onde que eu moro, tem uma cidade chamada Capão Bonito. Então, esse benzedor que meu tio ia, ele ficava entre a cidade de Capão e Itapetininga, na cidade de São Miguel Arcanjo. E esse benzedor acabou já falecendo, o nome dele era Seu Paulo. E por aqui ele era muito famoso, então muitas pessoas organizavam carros, né? Iam como fosse um comboio, ligavam, né, antecipadamente para poder marcar e iam lá para ser atendidas. Ok, então funcionava assim, as pessoas marcavam, pegavam seus carros, né, no dia previamente marcado e iam lá para ser atendido. Então esse senhor era um homem muito bondoso, junto com outros médiums, outras pessoas que o ajudavam em seus atendimentos, então atendia todas as pessoas. Eram atendidas as pessoas, depois eles retornavam embora, normal. E o que aconteceu, que eu achei interessante, que é o tema do relato, é o seguinte. Teve um dia que uma senhora aqui da cidade onde que eu moro, ela foi nesse local, foi cuidada pelo homem, pelo seu Paulo e todos os outros que estão lá. E daí acontecia assim, na casa desse senhor, em volta, a mulher dele e ele talvez também, né, cuidavam de várias plantas, então eles tinham um amor assim pela jardinagem. Então, conforme as pessoas iam, porque era um grande barracão, era um lugar grande, não era bem uma igreja, mas era como se fosse um barracão grande, cheio de bancos. E ali as pessoas iam e aguardavam, cada um em seus bancos, para serem atendidas. Então, nesse trajeto, dentro da propriedade desse homem, tinha esses vasos de planta, tinha banheiros e tudo mais. E essas plantas que ele, a esposa e os filhos cultivavam. Então, essa senhora, ela pegou um dia e foi de excursão até lá. Ela foi atendida normalmente, daí às vezes o atendimento varava à noite até a madrugada. Então na volta, quando ela acabou de ser atendida e daí as pessoas se reuniram para poder ir embora, ela passou pela jardinagem desse homem e ela foi lá na boca da noite e roubou um dos vasos de planta que tinha uma planta bonita, uma hortênsia, pelo que eu me lembro da história. Ela veio embora. E era de noite, ninguém viu praticamente. Ela veio embora e vida que segue. Então, alguns dias depois, uma semana depois mais ou menos, essa senhora estava andando pela cidade e um dos taxistas que fazia o trajeto, levava outras pessoas nesse senhor São Paulo, ele encontrou essa senhora e a senhora cumprimentou ele normalmente, como sempre fazia. E esse senhor cumprimentou ela também, mas deu um recado para ela. Ou bem assim, o seu Paulo, ele pediu para mim me entregar um recado para a senhora. Ele falou que ele quer o vaso de planta dele de volta, porque aquele vaso que a senhora pegou, fazia um bom tempo que ele estava cultivando, e ele ficou muito chateado para a senhora ter pego o vaso dele. Então ele pede que a senhora devolva. E virou as costas. E naquele momento a mulher ficou desesperada, porque ninguém tinha visto que ela tinha trazido aquele vaso. E o homem soube. Então eu acredito que os espíritos, guias, né, que trabalhavam com ele, falaram para ele, que a hora que ele deu falta, ele perguntou onde é que estava o vaso, e eles falaram. E nesse trajeto, a quantidade de pessoas que iam lá era muito grande. Às vezes iam 5, 6, 7 carros, né, cheio de gente. Então como é que ele ia saber qual mulher que tinha pego, da onde tinha pego, né?
mas ele sabia. Então ele mandou o recado por esse taxista e eu fiquei sabendo dessa história porque esse taxista era amigo do meu tio. Esse taxista contou porque foi ele que entregou o recado. Então esse taxista contou isso para essa senhora e no dia seguinte essa senhora já ligou para ele de volta e falou para ele que se ele não fazia uma corrida para ela. Ele falou que sim, ele foi até a casa dela para ver para onde que ela queria que fizesse a corrida e daí a surpresa desse homem é que ele chegou na casa dela e ela pegou e falou: na verdade eu não quero uma corrida para mim, mas eu quero que você vá até São Miguel Arcanjo e entregue de volta e devolva esse vaso para o seu Paulo. Peça desculpa pelo que eu fiz, né? E daí esse homem pegou, né? Foi pago, pegou o vaso, colocou no seu táxi e levou de volta até São Miguel Arcanjo. E dá mais ou menos, acho que uns 100 e poucos quilômetros, mais ou menos, da cidade que a gente mora até lá. E foi o dia que então o homem teve que levar o vaso de planta para devolver, porque a mulher ficou muito envergonhada, né? Então isso é uma história sobrenatural que eu escutei já faz um tempo de ter esquecido, mas quando eu contei o relato da mulher que pegou o vaso, eu me lembrei desse também. Só que nesse caso, o seu Paulo, ele não ficou assombrando ela, não foi nem o espírito assombrar ela. A mulher apenas ficou com medo, né, por conta que a hora que ele pediu que devolvesse o vaso, sem que ninguém só sabia que ela tinha pego, somente ela sabia daquilo. E é isso que ela ficou com medo e dela devolveu pela vergonha e não porque ela foi assombrada de verdade, né? Eu acredito que não aconteceu nada de ruim com ela, somente a vergonha de ter roubado, né, uma coisa pífia ali, né, um vaso ali, porque é daqui lá, tal, né, para ser ajudado, para receber uma oração, chega lá e rouba as coisas do homem, né? Então, essa é a história de hoje, né? Então, aprendam, né? Não peguem nada que não lhes pertence, né? Então, esse foi o relato de hoje. Não é um relato lido, é um relato contado. Espero que tenham gostado. Ficamos por aqui e até um próximo relato. E se você tiver também relato, sua história, que queira que a gente conte aqui, que queira dividir com os outros, né? A sua vivência aí, fique à vontade de mandar pro e-mail que tá na descrição aí. Ficamos por aqui então e até um próximo relato ou história. Valeu, pessoal. Até mais.